Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos o último teorema de Fermat. Lá pelos anos 200, Diofanto, da cidade de Alexandria, escreveu um livro sobre aritmética, propriedades dos números. Mais ou menos em 1637, Fermat pegou uma tradução desse livro e o estudou. Eu vou desenhar aqui uma página desse livro do Diofanto que o Fermat estava estudando. Conforme o Fermat lia aquela página, ele aprendia alguma coisa e pensava: nossa, a partir disso eu acho que vale uma outra coisa. E o Fermat ia lá e fazia essa observação em uma margem da página do livro. Ele virava lá outras páginas, aprendia um resultado e pensava: nossa, a partir disso eu acho que vale uma outra coisa. E anotava isso ali na margem da página do livro. Quando um matemático acha que um resultado é verdade, nós chamamos isso de uma conjectura. Uma conjectura, ela pode ser verdadeira ou falsa. Quando ela é verdadeira, de maneira geral, eu vou dizer que passa a ser um teorema. Um teorema é um resultado válido. O Fermat morreu e tal, e os matemáticos começaram a analisar aquelas conjecturas que o Fermat deixou. Várias eram verdadeiras, várias eram falsas. Mas uma certa conjectura, ninguém conseguia decidir se era um resultado válido ou não. Então foi a última conjectura que o Fermat deixou. Como ela vai se mostrar verdadeira, então ela passou a ser um teorema. Esse é o tal do último teorema de Fermat. Então é o último resultado que se conseguiu provar, que no caso é verdadeiro, daqueles diversos resultados que o Fermat achava que eram verdade. Do que trata essa última conjectura que ele fez? A ideia é bem simples. Eu vou pegar um triângulo retângulo. Ele estava estudando a página ali no livro que trata sobre Teorema de Pitágoras. Hipotenusa de tamanho z, catetos x e y. Vale que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z ao quadrado. Então, o Fermat estava olhando isso, em particular, analisando as soluções inteiras positivas, como, por exemplo, 3, 4 e 5. X, y e z. Vale que 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Ou ainda, uma outra solução, 5, 12, 13. 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. Então, é interessante que existem soluções inteiras positivas para essa equação aqui. O que o Fermat pensou foi o seguinte: tá, e se eu mudar o expoente ali, para 3? Será que existem números inteiros positivos? Inteiro positivo é assim, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Será que existem números desse tipo aí, de tal maneira que isso aqui é uma verdade? Posso ainda mudar o expoente, vou botar o 4 aqui. Será que eu sou capaz de encontrar x, y e z, números inteiros positivos, de tal maneira que esta equação aqui é verdade? Ele afirmou que não. De maneira bem geral, a conjectura dele dizia era o seguinte: x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n, para um n que pode ser 3 ou mais. Isso aqui não apresenta solução em inteiros. Eu peguei aqui, exatamente o que ele escreveu. A anotação que ele fez ali na margem foi em latim, mas dá para entender. Aqui aparece cubo. O que ele quis dizer aqui,
um cubo não pode ser escrito como a soma de dois cubos. É isso aqui, ó. Não existem soluções inteiras positivas para essa equação aqui. Aqui eu tenho quadrado, quadrado. É o expoente 4. Ó, o expoente 4 não pode ser escrito como a soma aqui de dois termos com o expoente 4. E ele fala aqui, ó, de maneira geral. Então vale aquilo que eu falei. O Fermat afirmou, dado um n que é 3 ou mais, e esse n é um número natural, tá? 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Não existem x, y e z inteiros positivos, de tal maneira que vale essa igualdade aqui. Só que o Fermat disse o seguinte, que ele foi capaz de demonstrar isso. Olha aqui, ó, ele diz que encontrou uma maravilhosa demonstração desse resultado. Só que essa maravilhosa demonstração que ele fez não cabe nesta margem pequena. O Fermat disse que ele provou isso aqui, que isso aqui era um teorema. Só que como ele tinha apenas um pequeno pedacinho ali da folha de papel, que era uma página do livro do Diofanto, a demonstração não cabia ali. Isso gerou ainda muito mais curiosidade com os matemáticos. Lembra que os matemáticos já estavam resolvendo diversas daquelas conjecturas do Fermat. Várias foram verdadeiras, várias foram falsas. Mas essa última aqui, ninguém conseguiu provar que era verdadeira ou mostrar que era falsa. E é intrigante, porque o Fermat disse que ele fez, só era um pouquinho grande e não cabia naquele pedaço ali. Então aí surgiu o grande interesse. E eu trago aqui, ó, em específico, para o caso n igual a 4. Então o que eu estou falando agora é isso daqui, ó. X elevado a 4 mais y elevado a 4 igual a z elevado a 4. Aqui eu tenho uma lista de diversos matemáticos, e aqui as datas ao lado. Todos esses aqui foram capazes de mostrar que, para o caso n igual a 4, de fato não existem esses números x, y e z, números inteiros que fazem isso aqui ser verdade, inteiros positivos. Até onde eu consegui pesquisar, em 2011 ainda já existiam demonstrações diferentes desse fato aí. Interessa para mim bastante é o Euler, que está bem aqui, quase no topo da lista. Porque assim, ó, na verdade, o Fermat deixou um papel com um bom esboço da demonstração para o caso n igual a 4. De tal maneira que até se diz que ele demonstrou o caso n igual a 4. Mas eu ainda prefiro dizer que o caso n igual a 4 foi de fato resolvido pelo Euler, que foi quem publicou de fato um artigo bem direitinho sobre o assunto. O artigo é esse que aparece aqui ao lado. Eu fui lá, achei o original. O artigo que eu consegui encontrar é de 1747, embora o Euler tenha chegado ao resultado um pouco antes. O Euler utilizou aquele bom esboço da demonstração do Fermat para chegar aí à conclusão de que não existem números x, y, z inteiros positivos que fazem isso aqui ser uma igualdade. Bom, os matemáticos essencialmente ficavam tentando caso a caso. Agora eu vou tentar para o caso n igual a 4. Agora para o caso n igual a 3. O caso n igual a 3 também foi com um Euler, em 1770. Então, depois do 4 é que ele conseguiu o 3. Ou seja, o Euler também conseguiu mostrar que não existem inteiros positivos que fazem isso aqui, ó, ser verdade. Então, cada um ia lá tentando. Agora eu vou tentar com o 5. Agora eu vou tentar com o 7. Então, agora é importante destacar a Sophie Germain, que conversava bastante com o Gauss. Eles discutiram sobre esse resultado que o Fermat tinha afirmado ser verdadeiro, e a Sophie resolveu atacar o problema de maneira genérica.
ela tentou assim, ó, não um caso específico, mas trabalhando com um N qualquer. Lembrando que o nosso N qualquer aqui é 3 ou mais. A Sophie não conseguiu uma demonstração genérica, mas a técnica que ela desenvolveu acabou sendo adaptada e utilizada por vários matemáticos. Por exemplo, já em 1825, usando a linha de raciocínio que a Sophie Germain tinha deixado, tanto o Dirichlet quanto o Legendre foram capazes de demonstrar o caso n igual a 5. O Dirichlet, em particular, também demonstrou para o caso n igual a 14. O caso 14 é de 1832. Então, aqui voltando em 1825, já se sabia que não existem x, y e z que fazem isso aqui ser verdadeiro. Estou falando em números inteiros positivos. Ainda utilizando a técnica da Sophie Germain, que foi sendo melhorada com o tempo, o Lamé conseguiu demonstrar o caso n igual a 7. Isso aqui foi em 1839. Então ele trabalhou em específico com essa daqui, ó. Bom, os matemáticos estavam interessados em resolver esse problema, então a Academia Francesa de Ciências resolveu dar um prêmio para quem fosse capaz de demonstrar o caso geral. O prêmio era de 3.000 francos. Eu não sei dizer se isso é muito ou se é pouco, mas esse é o valor. Era 3.000 francos e uma medalha de ouro, para quem fosse capaz de demonstrar aquela conjectura lá do Fermat. Essencialmente, 2 grandes matemáticos se empenharam nesse trabalho, que foram o Lamé e o Cauchy. Eles acharam que foram capazes de demonstrar, mas surgiu um problema. Quem achou o problema na suposta demonstração do resultado que o Lamé e o Cauchy afirmavam que tinham resolvido, quem achou o problema foi o Kummer. Qual foi o problema? As supostas demonstrações desses dois aqui eram baseadas num fato assim, ó. Se eu pegar um número, ele pode ser escrito de maneira única numa decomposição em números primos. Se eu considerar em ordem crescente, o 12 é o 2 ao quadrado vezes 3. 4 vezes 3 é 12. Isso é a única maneira de decompor em fatores primos o número 12. As supostas demonstrações que o Lamé e o Cauchy fizeram eram baseadas nesse fato, só que eles usavam isso com números complexos. E para números complexos, isso aí é falso. Por exemplo, o 12 pode ser escrito de 2 maneiras diferentes, por exemplo, quando eu estou trabalhando com números complexos. Então, o Kummer ali deixou bem claro que nem esse cara aqui foram capazes de demonstrar o resultado. E o Kummer, analisando bastante ali como é que funciona, ele foi capaz de chegar até aqui, ó, até o 100 já. Então, com esse cara aqui, melhorando as ideias do Lamé e do Cauchy, ele já conseguiu para um n entre 3 e 100, só que tem um problema, tá? Não foram todos esses aqui. Então aqui é entre 3 e 100, só que não vale para o 37, para o 59 e para o 67. Mas já se teve aí um grande avanço, né? Do 3 ao 100, exceto para esses aqui. Agora, esse prêmio da Academia Francesa de Ciências, ele foi lá de 1847.
E a conclusão é de que ninguém mereceu ele por ter resolvido o resultado. Então o problema ficou um pouco esquecido, até que em 1908 ele renasceu, e bem forte. Agora é assim, ó. Esse cara aqui, ele era rico, sabia física, mas estava em depressão e resolveu se matar. Ele disse assim, ó: exatamente à meia-noite de um certo dia, eu vou me dar um tiro e tirar a minha vida. Então ele foi lá, se organizou todo, pegou uma arma, foi até a uma biblioteca que ficava na sua casa e ficou esperando lá, ó. Tava com a arma na mão, à meia-noite ele daria o tiro e terminaria com a sua vida. Só que ele foi meio cedo lá para a biblioteca, de tal maneira que ele olhou assim, ó: tá cedo, eu vou ficar esperando um monte aqui. Largou a arma e pegou um livro para estudar. Nesse livro aparecia o trabalho do Kummer. Esse físico aqui pegou o trabalho do Kummer, começou a estudar, achou um erro, corrigiu o erro, e quando ele foi se dar conta, já tinha passado em muito da meia-noite, aquele horário em que ele se mataria. Então ele pensou: já passou da meia-noite, eu não vou me matar. E não se matou. Mas o que ele fez? Tendo em vista que a sua vida foi salva por esse resultado aí que o Fermat afirmava ser verdade, ele decidiu deixar aí como uma herança um prêmio. É o prêmio, esse nome aqui. Eu não sei pronunciar isso daqui, mas o nome do prêmio é essa coisa aqui. Um prêmio de 100.000 marcos alemães para quem fosse capaz de demonstrar aquela última conjectura lá que o Fermat deixou e que ninguém sabia se era verdade ou falso. 100.000 marcos naquela época era um grande dinheiro, daria, por exemplo, para comprar uma boa casa. Então ficou aí o prêmio. Então, se tem dinheiro envolvido, acaba surgindo o interesse das pessoas. Muitas e muitas pessoas ficaram tentando agora demonstrar para ganhar a grana. A próxima etapa importante nesse assunto é agora com a época da informática. Um primeiro grande nome a utilizar computadores para verificar se aquele resultado é verdadeiro ou falso foi o Vandiver. Lá em 1954, agora usando computadores, ele já conseguiu provar para n, estou falando disso aqui, né? X elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n. Será que isso aqui tem soluções inteiras positivas? Ele foi capaz de provar que não tem para o n até 2521, usando computadores. E depois cabe destacar este matemático aqui. Eu entrei no site dele e ali pelos anos 1980 ele já foi capaz de resolver até os 125.000. Então fica garantido, usando computadores, que isso aqui, ó, até 125.000. Então aqui um exemplo. Não existem números inteiros x, y, z que você é capaz de colocar aqui de tal maneira que valha a igualdade. Em 1993 já se sabia até o 4 milhões. Mas não adianta ficar usando o computador para tentar provar que o resultado é válido para qualquer número n. Para tentar demonstrar que vale para qualquer n, você terá que encontrar uma solução teórica. Esse n que eu estou falando é 3 ou mais, né? Então agora vem uma parte bem técnica, bem teórica. Vou para o Japão, 1955, com o Taniyama e o Shimura. Antes de eu, de fato, falar sobre a conjectura de Taniyama e Shimura, rapidamente,
uma observação sobre o Taniyama, um gêniozinho japonês que foi para os Estados Unidos e lá entrou em depressão e se matou. O que é, no mínimo, curioso com o fato de o Taniyama ter tirado a sua vida é que ele tinha uma esposa. E eles tinham feito um pacto assim de que, não importa onde eles fossem, sempre estariam juntos. Como o Taniyama se matou, a esposa dele, poucas semanas depois, também se matou. Olha só o acordo, como ela interpretou o acordo, né? Ela pensou, bom, se ele morreu, então eu também vou morrer. Então aqui apenas uma curiosidade sobre a vida dele. Porque o que me interessa em termos de último teorema de Fermat é a conjectura de Taniyama Shimura. Eu fui lá e peguei uma revista especializada para pegar o enunciado bem correto. É algo super técnico e que eu vou falar muito por cima aqui. Mas a ideia é o seguinte. A conjectura do Taniyama Shimura Weil, daqui a pouco eu falo quem foi esse cara, ela trata assim, ó, de que, dada uma curva elíptica E que está definida sobre os racionais, então existe um certo número inteiro e esse objeto aqui, que é uma função modular, de tal maneira que essa função modular ela satisfaz certa propriedade e vale isso daqui. Ou seja, cada curva elíptica é correspondente a uma função modular. Eu vou tentar explicar esse enunciado aí. Então eu tenho que falar em curvas elípticas e funções modulares. Curva elíptica. E função modular. Antes de eu tentar explicar o que são esses objetos, o que a conjectura de Taniyama Shimura afirma é de que esses dois objetos são a mesma coisa. O que é uma função elíptica? Bem por cima. É um objeto nesse formato assim, ó. Y² igual a ax ao quadrado. Deixa eu trocar essa letra. Px² mais qx mais r. Cujo gráfico é uma coisa... Estou apenas dando um exemplo aqui. Uma coisa assim, ó. Esse é um formato bem usual para uma curva elíptica. Uma coisa assim. Essas curvas elípticas possuem uma aplicação bem interessante hoje em dia, que se dá em criptografia. Por exemplo, o sistema de proteção dos dados do Bitcoin, ou seja, a criptografia envolvida nessa moeda, ela é baseada em uma criptografia que envolve curvas elípticas. Então estou falando aqui de um assunto que tem uma aplicação moderna bem importante, a segurança na transmissão de dados quando se trata de Bitcoin. E uma função modular? Aí é bem mais difícil de explicar. Eu vou dar uma explicação bem rasa. É assim, ó. É uma função definida no semiplano superior complexo e é uma função cheia de simetrias. Como eu disse, estou dando uma explicação bem rasa, mas uma propriedade que uma função modular em geral satisfaz é assim, ó. Ela leva um AZ mais B sobre um CZ mais D em um preciso olhar aqui, CZ mais D ao quadrado, F de Z, em que esse A, B, C e D, eles satisfazem propriedades bem específicas. Então, função modular dá apenas para ficar com uma ideia de que é uma certa função que tem uma representação cheia de simetrias. E a curva elíptica é um objeto nesse formato aqui. Quando a gente olha isso aqui uma primeira vez, curva elíptica e função modular parecem objetos muito diferentes. Mas a conjectura de Taniyama Shimura
vem a dizer que, na verdade, eles são a mesma coisa. Só que aqui eu estou falando de uma conjectura. É uma coisa que aqueles japoneses acham que é verdade. Eu deixo esse resultado parado um pouco. Só falta um detalhe aqui, que é o tal do Weyl. Porque aqui aparece conjectura de Taniyama Shimura Weyl. É o seguinte: os matemáticos lá do Japão, da época dos 1950, eles eram muito isolados do exterior, de tal maneira que aquilo que eles discutiam não era conhecido na Europa, por exemplo. Então, o que aconteceu? Veio aqui um cara e também teve essa mesma ideia, só que depois. Então, o Weyl também percebeu o seguinte: eu acho que uma curva elíptica e uma função modular são a mesma coisa. Então, acabou pegando o nome completo aqui de Taniyama Shimura Weyl. Bom, fica esse resultado guardado por enquanto, porque agora vem outra parte bem técnica, que é interessante. Em 1985, o matemático Frey publicou este artigo aqui, eu fui lá buscar o original, que fala o seguinte: agora nós vamos conectar a conjectura de Taniyama-Shimura com o último teorema de Fermat. Não é apenas esse artigo aqui, mas esse aqui foi o primeiro de uma série de artigos que leva à seguinte conclusão: se existir um certo número P, tal que A elevado a P mais B elevado a P é igual a C elevado a P, se existe um P de tal maneira que isso aqui apresenta alguma solução em números inteiros positivos, então, esse P aqui, 3 ou mais, então é possível construir uma certa curva elíptica, que é essa daqui, e essa curva elíptica tem uma propriedade muito marcante: ela não é modular. Eu preciso explicar isso aqui com detalhes, porque é o seguinte. Então, Frey conseguiu o seguinte fato: se existe algum certo número P, tal que isso aqui tem solução, então é possível construir esta curva elíptica, e esta curva elíptica não é modular. Tá, mas olha só o que acontece. Se a conjectura de Taniyama-Shimura for verdadeira, toda curva elíptica corresponde a uma função modular. Se a conjectura de Taniyama-Shimura for verdadeira, então isso aqui é uma situação impossível, porque isso aqui traria uma curva elíptica que não é modular. Se Taniyama-Shimura for verdadeiro, isso aqui é falso. Se isso aqui é falso, então não existe esse número P. Ou seja, então não existe um número P para colocar ali, de tal maneira que não existe uma solução em inteiros positivos para essa equação aqui. Logo, quem demonstrar a conjectura de Taniyama-Shimura, ao mesmo tempo está demonstrando que não existe um número P maior do que ou igual a 3 que faz esta equação aqui ter uma solução em inteiros positivos. Ou seja, demonstrar Taniyama-Shimura significa demonstrar o último teorema de Fermat. E é aí que entra o professor Wiles. Durante 7 anos, em segredo, este professor aqui trabalhou na conjectura de Taniyama-Shimura, tentando demonstrá-la. Desses 7 anos, em 6 deles, apenas a esposa do Wiles sabia que ele estava trabalhando nisso daí.
no último ano ali, ele acabou precisando mostrar resultados para um matemático profissional para que ele verificasse se as contas estavam certas. Então, essencialmente em segredo, durante 7 anos ele trabalhou e conseguiu, em 1993, mostrar que a conjectura de Taniyama Shimura de fato é verdadeira. Já que ela é verdadeira, então é um teorema, é o teorema de Taniyama Shimura, então significa que não existe um número n tal que x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n tem solução para inteiros positivos. Mas aconteceu um problema. Essa demonstração de 1993, quando ela passou por uma revisão, foi visto que ela tinha um erro. E era um erro grave. Então, o professor Wiles chamou um de seus alunos, o Taylor, para que eles juntos arrumassem aquele pedaço ali. E eles fizeram isso. Existe um paper com umas 30 páginas que corrige aquele errinho. Então, em 1994, já era possível afirmar o seguinte resultado. Esse aqui, com o Wiles na foto. Dada esta equação aqui, ela não tem solução em inteiros positivos para n maior do que ou igual a 3. O resultado completo se encontra neste artigo aqui. Então, aqui está a demonstração feita pelo Wiles, que garante o último teorema de Fermat. Na verdade, o Wiles não demonstrou a conjectura de Taniyama Shimura. Ele não conseguiu isso, mas ele conseguiu demonstrar o suficiente para garantir que o último teorema de Fermat é verdade. E aquele prêmio lá do alemão, esse aqui, ó, de 100 mil marcos, acabou sendo entregue para o Wiles. Só que com a desvalorização e tudo mais, ele ganhou 50 mil dólares. Tendo em vista que o Wiles é um professor universitário muito bem pago, 50 mil dólares nem é tanto dinheiro para ele. Mas o importante é que ele conseguiu resolver um problema que essencialmente demorou uns 350 anos para ser resolvido. Então aí o Wiles deixou o seu nome na história da matemática. E voltando lá para o Fermat, quando o Fermat disse assim, ó, eu fui, aqui ó, quando o Fermat disse, eu encontrei uma demonstração maravilhosa para esse fato, hoje sabe-se que ou o Fermat ele se enganou, porque a demonstração de verdade demorou uns 350 anos e é super avançada, super difícil, ou ele escreveu isso aqui num certo tom de ironia. Então o Fermat ele não foi capaz aí de demonstrar o resultado de uma maneira tão simples, porque se tanta gente tentou por tanto tempo, é porque não dava ali com as ferramentas tão simples que o Fermat tinha lá nos anos 1600. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal e é isso daí.